E aí pessoal, tudo bem? Boa noite aí. Vamos seguir aí no vídeo, tá? Esse vídeo é para falar um pouquinho do processo de colonização do Brasil ali no sul, tá? E do período aí que a gente conhece como despotismo esclarecido, certo? Que pega aí uma parte aí do século XVIII, tá? Segunda metade do século XVIII aí, tudo bem? Até aí, né, até o primeiro reinado, vamos falar assim, tá? Bom, pessoal, o detalhe é o seguinte, né? A gente está vendo aí, nos vídeos anteriores, a gente viu um pouquinho do processo da mineração. A mineração ela funcionou aí, inicia-se o processo de mineração no Brasil no final do século XVII e pega aí, vai até mais ou menos a segunda metade do século XVIII, 1750, o auge da mineração. Depois disso, a exploração do ouro começa a declinar. Então o que vai acontecer, pessoal? Foi um momento, então, extremamente importante para o Brasil, para Portugal, né? Portugal explorava o Brasil nesse momento. O Brasil era uma colônia portuguesa. Então Portugal vinha aqui, pegava lá, explorava o ouro que vinha lá na região das Minas Gerais, Vila Rica, né? Com todos aqueles detalhes, as casas de fundição, o quinto, a captação, aqueles impostos, né? Então esse ouro era pego pelos portugueses e enviados para Portugal. E de lá seguiam para a Europa por conta dos tratados de comércio que os ingleses seguiam para a Inglaterra, né, por conta dos tratados de comércio que os portugueses tinham com a Inglaterra. Não só para a Inglaterra, viu, pessoal? Portugal tinha acordos de comércio com outras regiões ali da Europa, então parte desse ouro seguiu ali, por exemplo, o norte da Itália, Suécia, tá? Parte desse ouro seguiu para essas regiões também, uma parte ficou em Portugal, e o mínimo desse ouro, né, muito pouco mesmo, 1%, tá? Ficou no Brasil. Esse ouro a gente sabe, a gente já viu isso aí nos outros vídeos, serviu um pouco para o desenvolvimento do barroco, né? Do barroco mineiro, a construção de igrejas, São Francisco de Assis, Nossa Senhora dos Remédios, tá? Naquela região ali central de Ouro Preto, tá? Da Vila Rica. Tudo bem, pessoal? Então, ajudou no desenvolvimento da arte, né? O destaque foi o Aleijadinho, a Mestre Ataíde, dentre outros artistas que viviam da pintura e trabalhos menores, né, até artesãos que confeccionavam retábulos, tá, e frontispícios para as igrejas aí. Tudo bem, pessoal, então esse período aí é o período da mineração, tá? Pega aí grande 50 anos mais ou menos, o auge, né, da mineração que eu estava falando para você. Teve o período da exploração dos diamantes, né, que se inicia em algumas regiões, Diamantina, por exemplo, que era Tijuco, né, chamava Tijuco, tá? João Fernandes de Oliveira, quem nunca ouviu falar do João Fernandes de Oliveira, se casou com a Chica da Silva, uma ex-escrava que virou ali uma senhora de escravos, né? Negra que tinha escravos ali sob o seu controle, enfim, uma outra história, eu posso fazer depois um vídeo sobre a Chica da Silva, tá? Então, esse foi o contexto, né? O Brasil criou, né, essa parte que pertencia a Portugal, que era, né, o Brasil, aí, delimitada lá pelo Tratado de Tordesilhas. Tem alguns detalhes que eu vou falar, não era propriamente só o Tratado de Tordesilhas que valia, mas tem outras relações que eu vou falar no final aí, tá? De expansão do território, certo? Que por conta da migração também. Então, o Brasil essas regiões, né, esses centros urbanos como Vila Rica se desenvolveu bastante, a própria região de Paraty, Cabo Frio ali também se desenvolveu. Tá, outras regiões mais ao sul, certo? Que responsáveis por mandar, inclusive, alimentos para a região das Minas Gerais. Nordeste, que passou a receber uma quantidade de escravos também, devido à baixa, né, na produção da cana. Então, ou seja, o Brasil ele deu um salto para frente nessa região. Vou falar Brasil, mas essa região que pertencia a Portugal, hoje chamada Brasil, né, colônia naquele momento de Portugal, deu um grande salto para frente, tá? Por conta disso que eu estou falando para vocês aí. Pessoal, a sequência disso, certo? Depois de tudo isso que aconteceu aqui no Brasil, tá? Foi o momento em que Portugal ele passa, né, ali por volta de 1750, tá? Quem vai assumir o governo de Portugal é um déspota esclarecido, o Dom José. O Dom José I, que tem como aí mão direita o primeiro-ministro dele, que era o Marquês de Pombal. E o que vai acontecer, pessoal? O Marquês de... O que é um déspota esclarecido? Tá? A gente não pode esquecer que o século XVIII é considerado aí um dos momentos mais importantes da história mundial. Tá? O século XVIII, vocês já ouviram falar aí no final do século XVIII, né? 14 de julho de 1789 vai acontecer a famosa Revolução Francesa, certo? Em 1776
os Estados Unidos, 4 de julho, né, estavam iniciando o processo de independência, certo? Então é um momento extremamente importante ali. Uma série de transformações está acontecendo na Inglaterra, a Revolução Industrial, né, também a segunda metade do século XVIII. Ou seja, pessoal, o mundo está em efervescência, certo? Já o absolutismo, o clássico, né, como a gente viu, né, ou a gente vai ver ainda em outro vídeo, tá? O absolutismo clássico ele já não vai ter tanto poder assim. Então ele vai esse absolutismo, as ideias, principalmente as ideias lá do John Locke, né, depois dos filósofos iluministas, tá? Vão começar a contestar esse padrão comercial, cultural, certo? E vão estipular outros padrões que vão enfatizar principalmente a burguesia, certo? Por exemplo, uma economia mais livre, por exemplo, né? O Adam Smith, certo? Depois eu vou falar um pouco mais especificamente desses autores aí, tá? Bom, então, pessoal, um déspota esclarecido a gente não pode esquecer que a Europa, né, era uma região ali caracterizada ali por ter muitos reis ali, muitos monarcas, né, a nobreza era muito importante em várias regiões da Europa. Então esses reis, pessoal, né, para não perderem aí o bonde da história, para não ficarem para trás, né, e para ainda conseguirem manter uma certa influência no que estava acontecendo na Europa, esses reis eles passaram a adotar algumas medidas de caráter progressista. Certo? Isso aconteceu na Prússia, na Espanha, né? Até na Rússia aconteceu isso aí. Em Portugal, né? Obviamente, que eu estou falando. E esses reis, então, o que eles vão começar a fazer? Eles vão adotar medidas progressistas. O que era adotar medida progressista naquele momento? Era seguir, de certa forma, toda essa filosofia aí, né, de base iluminista. Tá? Então, por exemplo, era incentivar a industrialização e a manufatura. Em algumas regiões, a Inglaterra fazia isso, a Holanda já fazia isso, o comércio. Era se aproximar de setores mais progressistas da sociedade, como por exemplo a burguesia. Era, por exemplo, afirmar o Estado como o único soberano, afirmar as fronteiras nacionais, já se começa a falar em Estado nacional, nesse sentido, em detrimento do poder dos monarcas. Certo? Então as pessoas têm direitos naturais, ou seja, né, é um passo acima do que existia aí há 2, 3 séculos atrás, certo? Então um cenário um pouco mais progressista, né, um pouco mais aberto a esses ideais burgueses aí. Entenderam o que é isso? Então os déspotas, o que é um déspota? O déspota é uma pessoa que detém o poder, é um autoritário ainda, só que é um déspota esclarecido, ele detém o poder, só que ele implementa aí uma série de medidas progressistas, tá? E não foi diferente aqui em Portugal e com relação ao Brasil. Então, por exemplo, né, do governo lá e do Dom José I, que estava no poder, assessorado lá pelo seu primeiro-ministro, o Marquês de Pombal, quando houve lá um terremoto em Portugal, em 1755, em Lisboa, tá? Lisboa foi abalada por um terremoto, o que aconteceu? A cidade de Lisboa ela foi reconstruída, só que ela foi reconstruída seguindo os moldes do absolutismo, ou melhor, do iluminismo, né? As ruas muito bem delineadas, certo? Organizadas, tá? Por exemplo, então a arquitetura seguia uma racionalidade, vamos falar assim, muito própria muito própria do Renascimento, né? A Cidade do Sol lá do Campanella, dá uma pesquisada depois. Entendeu isso aí, pessoal? Então, essas são as medidas progressistas. Então a Lisboa foi reconstruída, né? Eram casas ali muito mal construídas, né, inclusive que existiam em Lisboa, né, eram casebres, né, medievais ali. Então isso acabou modernizando bastante a cidade de Lisboa, tá? Sob a administração do José I aí. E a gente não pode esquecer do Brasil, certo? Nesse contexto aí. Tá, pessoal? O Brasil então nesse momento é uma colônia, né? É um território pertencente a Portugal, um território muito importante, porque daqui Portugal tirava o quê? Principalmente as matérias-primas, né? Que iam lá para a Europa, o açúcar, né, o algodão, o próprio ouro, tá? Que seguia para a Europa. Então é uma região muito importante. Então qual que foi a lógica aí? Em primeiro lugar, seguindo essa necessidade de afirmar o Estado, de afirmar o poder do Estado sobre os territórios,
que aconteceu? O Marquês de Pombal, ele estimulou nesse contexto a colonização mais ao sul do Brasil, estimulando a vinda de açorianos para cá. Açores é aquela ilhazinha, né, dos Açores, tá, para colonizar o sul do Brasil. É muito importante, né? Tanto que os descendentes existem, né? Hoje você vai lá para Santa Catarina, lá vai para Florianópolis, os caras falam assim: ah, o manezinho. O que é o manezinho? O manezinho seria, né, tem muita lenda envolvida aí, mas seria o habitante primordial ali da região de Florianópolis, tá? Quem que é? Um descendente aí de um açoriano. Entendeu essa lógica? Então colonizar. Aí você fala assim: ah, mas por que colonizar o sul? Por conta do perigo da Espanha, né? Aquela região do sul, não sei se vocês lembram, mas era uma região muito importante por conta do escoamento do ouro, que vinha lá de Potosí, então o ouro passava ali, descia pelo Rio Paraguai e tal, chegava no Rio da Prata e fazia o que? Era exportado lá para a Europa. Beleza? Então o que aconteceu, né, pessoal? Aquela região era necessária aí para Portugal se reafirmar naquela região, certo? Como sendo ali um possuidor, aquilo pertence a Portugal. Então Portugal passa a estimular o quê? A vinda de imigrantes para cá, para colonizar o sul, que era um grande deserto ali, deserto assim, populacional. Então era necessário colonização para mostrar para a Espanha quem que mandava, certo? Outra coisa muito interessante nesse sentido também de reafirmar o papel do Estado nesse contexto foi justamente a expulsão dos jesuítas. Porque nesse contexto, pessoal, da colonização, se você for, né, os jesuítas que vieram para cá com o primeiro governador geral, né, se instalaram em 1549, se instalaram em várias regiões do Brasil, São Paulo, né, o Planalto de Piratininga, foram para o Nordeste, enfim, para o Amazonas, para o sul do Brasil. Os jesuítas, eles tinham muito poder ideológico, certo? Poder ideológico, inclusive, né, de catequizar, de mostrar ali o cristianismo para os indígenas, né, para os nativos. Não só o poder ideológico, né, do cristianismo, mas também eles tinham o poder do que, pessoal, de ter riquezas, terrenos, casas, seminários, hortas, plantação. Não é à toa que grande parte das missões jesuíticas ali da Amazônia, né, que existiam na região da Amazônia, elas exploravam ali as famosas drogas do sertão e vendiam para piratas franceses, ingleses, que lá portavam ali naquela região, nos portos ali daquela região mais ao norte. Certo? Ou seja, os jesuítas tinham uma importância muito grande. Então, em muitos lugares, essa importância ela sobrepassava, né, e além do poder do próprio Estado português. Tá? Então, inclusive, eram os jesuítas responsáveis pela educação, né, no Brasil. Ensinavam lá o trívio, o quadrívio, dá uma procurada depois disso aí. Então, a educação jesuítica no Brasil era extremamente importante. Certo? Então, qual foi o detalhe? Vamos expulsar essa galera daí. Por quê? Porque é o Estado que tem que educar, não é o jesuíta. É o Estado que tem que mostrar as leis. É o Estado que tem que criar, faculdades. É o Estado que tem que criar universidades. No entanto, nenhuma universidade foi criada até então, viu, pessoal? O vazio educacional foi grande nesse momento aí, viu? Por quê? Porque os jesuítas faziam um trabalho nesse sentido, tá? Então, depois dessa expulsão, depois do impedimento dos jesuítas, houve, na verdade, um déficit aí educacional. A educação ela era para poucos, né? A maioria das pessoas ali não sabia ler nem escrever, certo? Então, de certa forma, foi isso que aconteceu, tá? Então, nesse sentido, né? Além disso, o déspota esclarecido, né? Ele passou a fazer o que também? A estimular a produção comercial, a manufatura aqui no Brasil, a produção de tecidos, em algumas regiões, tá? Por exemplo, o Maranhão, algumas regiões do Maranhão, da Bahia, por exemplo, produção de tecidos. Para quê? Para vestir a grande massa da população, constituída principalmente de mestiços e escravos, né? Tá? Então era necessário você ter essa produção, que não existia em tempos anteriores. Por quê? Porque grande parte dessa produção vinha de fora, né? desses produtos manufaturados, certo? Vinha de fora, tá? Vinha lá da burguesia inglesa, muitas vezes. Continua vindo, tá, pessoal? Esse surto manufatureiro no Brasil, ele foi muito pequeno, né? Se a gente for comparar o Brasil nesse momento com a Inglaterra, com a Holanda, né? Onde a manufatura ali, uma produção fabril de tecidos, de outros utensílios, estava galopando, né? Aqui no Brasil era um passo de formiga, certo? Mas isso é interessante notar que houve isso aí, né? Esse incentivo. Entendeu isso aí, pessoal? Então esse foi o contexto aí. Nesse cenário, é o momento, então, a partir de 1750, em que o Brasil ele não vai
a produção de ouro, né, ela vai ter um grande declínio, certo? O escasseamento, né, não existiam técnicas, né, adequadas para extrair ouro, né, as técnicas do século XVIII não eram as mais adequadas, então o ouro, por mais que existissem engenheiros que viessem, né, eles não conseguiam ir tão profundo, né, na rocha, né, para explorar ali o ouro, tá, que aparecia. Certo, pessoal? Então é isso. Então, a partir desse momento, a partir de 1750, tá? Apesar dessas medidas serem instaladas, a produção do ouro ela vai começar a passar por um processo de declínio, tá? E o Brasil vai ter que encontrar outras formas aí, né? Portugal vai ter que encontrar outras formas de economia aqui no Brasil e até mesmo, por que não, reviver as formas antigas de produção aqui no Brasil. Certo, pessoal? Então, é isso, esse é o cenário aí, tá? Um outro detalhe que bastante aparece, tá? É o seguinte, o século XIX, o século XVIII foi um momento de reafirmação das fronteiras do Brasil nesse contexto, tá? E, então, se a gente for pegar ali os vários tratados, né? Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz, foram tratados, pessoal, de território que mais ou menos estabeleceram as fronteiras do Brasil com relação ali aos outros lugares da América Latina. Foram muito importantes esses tratados, tá? Lembrando aí que esses tratados, eles aparecem nesse contexto de reafirmação do Estado, reafirmação das fronteiras, tá? Muito importante ali no contexto, então, do Iluminismo. Certo? Então os vários tratados aí que de certa forma definiram aí mais ou menos, né? Mais ou menos, tá? Depois o Acre a ser incorporado ao Brasil, algumas regiões do lado norte, certo? Então mais ou menos o que é o mapa atual do Brasil. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vocês entenderam aí? Tá? Então esse foi aí o grande contexto, né? Ah, outra coisa. Esse cenário, né, esse mapa do Brasil, ele tinha sido auxiliado, foi bastante auxiliado, justamente pelo processo de mineração que ocupou certas regiões do interior, né, do interior do Brasil. Lembra do movimento Bandeirante? Também foi importante. Isso aí geralmente aparece em provas, tá? A expansão territorial. E a pecuária em várias regiões do Brasil, certo? Como a pecuária acontecia no Nordeste e no Sul. Beleza, pessoal, esse foi o vídeo então sobre despotismo esclarecido e reafirmação, ou melhor, afirmação das fronteiras aí do Brasil nesse momento. O Brasil era uma colônia, pertencia, portanto, ao Estado português, tá? Pessoal, muito obrigado. Se você gostou, dá like no vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Falou!